Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa semana eu tive várias perguntas na minha caixinha lá no Instagram em relação a doenças ginecológicas e de que forma que os óleos essenciais podem auxiliar no tratamento dessas doenças. E sim, com certeza os óleos essenciais eles atuam, têm diversas propriedades, né, que ajudam a tratar, no caso, essas doenças ginecológicas. Milaleu, que é um deles, que é excelente para candidíase. Também tem a questão de TPM, né, os óleos essenciais de lavanda, de camomila, que tratam toda essa questão do estresse, né, da irritação que é causada pela TPM, pela alteração dos hormônios. Também tem muito óleo essencial de camomila, lavanda e manjerona, é muito usado para cólicas menstruais. Enfim, tem diversos óleos essenciais que atuam sim nessa questão do tratamento dos problemas ginecológicos. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje é algo um pouco mais profundo, uma visão um pouco mais ampla de estudo, né, das causas dessas questões ginecológicas. E o nosso emocional, ele influencia muito nas questões ginecológicas. A gente sempre fala que o segundo chakra, que está ligado ao útero, aos ovários, ele é o nosso maior centro de energia feminino. Então, tudo que a gente pensa, sente, nossas emoções, elas acabam sim refletindo nesse segundo chakra e podem acabar gerando algum tipo de sintoma físico, né? Acaba somatizando e acaba gerando algum problema ginecológico. Então, eu quero trazer essa visão para vocês, tá? O segundo chakra, ele então está ligado ao útero, aos ovários, tá? E ele trata do quê? Ele trata justamente dessa questão de relacionamentos, de sexualidade, de autoestima, de amor próprio. Se a gente for analisar todos os problemas ginecológicos que a gente tem, ou grande maioria deles, é justamente por causa desse tipo de coisa, de baixa estima, de falta de amor próprio, de problemas nos relacionamentos, e tudo isso acaba refletindo sim no nosso útero, nos nossos ovários e causando problemas ginecológicos. Então é isso que eu quero trazer para vocês hoje, essa visão um pouco diferente para você refletir. E é importante salientar que todas as mulheres, nós todas somos diferentes, né? Então, alguma coisa que pode estar me atingindo pode não ser a mesma coisa para vocês, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns fatores que podem estar causando algum sintoma físico, algum problema físico, e vocês vão aí refletindo se isso ajuda vocês em alguma coisa ou não, tá? Então, a primeira questão que a gente sempre vê em relação ao segundo chakra é justamente a questão dos relacionamentos, né? De que forma que estão os seus relacionamentos? Você já parou para pensar isso? E aqui eu não falo só em relacionamentos, marido, mulher, família. São os relacionamentos de uma forma geral, né? São os nossos relacionamentos profissionais, as nossas amizades, o nosso círculo social. De que forma que isso interfere na sua vida, né? De que forma que isso te ajuda, contribui, ou isso te deixa para baixo de alguma forma. Então, aqui é bom fazer essa análise, né? Eu vou trazer alguns pontos importantes para vocês, anotei aqui para não esquecer de nada. Em relação ao seu trabalho, como que você se sente? Você se sente valorizada? Você é valorizada no seu trabalho? Ou você está se sentindo de alguma forma desvalorizada, que não está de acordo com o que você acha que deveria ser, né? Geralmente isso é também em relação a questões do masculino, né? Porque muitas vezes as mulheres ainda em 2021, você às vezes está fazendo o mesmo tipo de trabalho que o seu colega está fazendo e o serviço dele é mais valorizado do que o seu, por uma questão de você ser mulher e ele ser homem. Gente, isso ainda existe. É triste de falar um negócio desses, mas ainda existe, tá?
E a gente tem muito essa coisa de se sentir inferior, às vezes, em relação a outro colega de trabalho, e isso não pode existir. Então, quando a gente fala de valorização, vem muito valor que você se dá, né? A forma como você se valoriza. Você se valoriza? Você se dá o devido valor ao que você acredita, quem você é, né? O tal do amor próprio. Como que tá essa relação? Outra coisa importante para falar para vocês é como que estão os limites que você dá aos outros, né? Muitas vezes as pessoas vêm e querem interferir na sua vida, querem que você faça as coisas da forma que elas querem. Você diz os nãos necessários para colocar limites, né? Limites saudáveis que a gente fala na nossa vida. Esses limites eles precisam ser dados. Você respeitar também os seus próprios limites, né? Às vezes a gente quer tanto fazer as coisas, agradar os outros e acaba passando por cima dos nossos limites, tanto físicos quanto mentais, quanto emocionais. E esses limites eles precisam ser respeitados. Isso tudo, gente, isso acaba refletindo no nosso sistema ginecológico, lá no nosso útero, e acaba gerando algum tipo de doença ginecológica. E aqui a gente vai falar um pouco mais agora em questão a relacionamentos abusivos, né? Quanto a gente vê de mulheres ainda que estão dentro de relacionamentos abusivos, que sofrem abusos físicos, abusos morais, né, do seu companheiro, do seu parceiro, e não conseguem sair desse tipo de relação. E é muito triste de ver isso, né, porque a pessoa, por mais que ela consiga ver que tem alguma coisa errada, ela não tem força suficiente para sair desse tipo de relação. E isso também, gente, isso acaba com qualquer pessoa. Então, precisamos refletir sobre isso, né? E de que forma que a gente pode ajudar essas mulheres a elas buscarem a força necessária que elas precisam para se dar o respeito, se amar, né? Ter o amor próprio, ter força suficiente para dar um basta, dizer não a esse tipo de relacionamento. E aqui eu vou até um pouco mais fundo, né? Que muitas vezes a gente estando numa relação, né, às vezes acontece de você fazer alguma coisa que você nem esteja tanto afim de fazer, mas para não desagradar o seu parceiro, você acaba fazendo, né? Então, às vezes você nem tá ali com vontade de ter uma relação naquele momento, enfim, você acaba tendo para não criar uma situação constrangedora ou, enfim, são esses nãos que eu digo que a gente precisa se dar o respeito. Se você não tá afim, diz não, né? Não, hoje não dá, hoje não quero, hoje não tô afim. São essas questões que acabam gerando justamente, causando esses problemas ginecológicos. Os nãos que você não dá, deixa de dar. E quantas vezes a gente não faz aquilo que a gente quer fazer com medo do que os outros vão falar? Quantas vezes a gente não se expressa, a gente não expressa a nossa verdade, o que nós acreditamos, com medo do que os outros vão falar, né? E você acaba deixando aquilo que você acredita de lado para seguir a boiada. É tão mais fácil seguir a boiada, né? Do que você se posicionar em relação ao que você acredita. E toda vez que a gente faz alguma dessas coisas que eu citei aqui, é uma maneira de se ferir, de se machucar, de não se autovalorizar, não se dar o respeito, não se dar o valor. E cada vez que você fizer alguma coisa dessas, vai acabar refletindo lá no teu segundo chakra e vai acabar gerando algum problema desses para vocês. E eu trouxe todos esses fatores, gente, justamente para trazer uma reflexão, né? Para parar e pensar em como que tá tudo isso na sua vida. Se você tá tendo lá problemas ginecológicos, candidíase, tá tendo TPM, cólicas menstruais, endometriose também, se a gente for estudar um pouco mais sobre ginecologia emocional, tudo isso justamente tem fundo dessa falta de autoestima, de amor próprio, de posicionamento, de se valorizar, né?
E cada indivíduo, cada pessoa, como eu disse lá no início, é única, né? Então, para mim pode ser alguma coisa em questão a relacionamento, para outra pode ser em questão a sexualidade, a autoestima. Aí vamos falar um pouquinho também sobre a questão da sexualidade, né? A energia sexual é a energia que move a pessoa, certo? E quando eu falo em energia sexual, eu não tô falando ali só do sexo, enfim. Eu tô falando do prazer que a gente precisa ter na vida quando vai fazer alguma coisa. Isso em qualquer coisa que você vá fazer, né? Quando você vai trabalhar, você tem que trabalhar com vontade, com felicidade, com alegria, aquilo tem que te deixar bem, né? Quando você vai fazer um projeto novo, você tem que botar todo o gás, toda a sua energia naquilo, fazer aquilo com prazer. Como que tá essa questão em você? Você faz as suas atividades com prazer, com alegria, com vontade, ou você faz por obrigação, porque você tem que fazer, né? Então, essa questão da energia sexual é justamente essa, essa coisa que movimenta a gente, né? A sua autoestima, como que ela tá. E aí, gente, eu vou falar sobre autoestima. Eu já falei várias vezes aqui, mas eu vou falar de novo, tá? Até surgiu uma questão que eu vou trazer para vocês aqui, que eu vou comentar com vocês, vou compartilhar, tá? Se vocês forem olhar os meus vídeos, eu não sou uma pessoa que tô sempre maquiada, que tô sempre arrumada, que tô sempre em cima do salto. Por quê? Não, eu não tenho nada contra isso, gente, mas eu me sinto mais à vontade, eu me sinto melhor quando eu estou natural, sem maquiagem, quando eu tô usando chinela havaiana, tô de bermuda, tô de blusinha, essa sou eu, tá? E aí sempre tem os fiscais da maquiagem, né? Então eu brinco os fiscais da maquiagem, porque são pessoas que se importam com o que vão falar ao meu respeito, já que eu estou me expondo, né, de uma certa forma, fazendo esse trabalho na internet e tal. Então, sempre tem aquela pessoa que vai olhar esse vídeo e vai dizer: não, olha só essa Neida toda descabelada, né? Por que que não se arruma? Mas a questão não é essa. A questão é, eu me sinto bem dessa forma, tá? E aí eu fico me perguntando, pô, mas eu tenho que mudar quem eu sou para agradar alguém? Não, eu não preciso. E assim, ó, eu não tenho nada contra quem fica se maquiando, que não, gente, se você se sente bem dessa forma, faça, que bom. Mas eu me sinto bem dessa maneira, entende? E eu não gosto de usar maquiagem, eu não gosto de ficar ali horas me maquiando. Isso quer dizer que eu tenho uma baixa autoestima? Não, é só porque eu gosto de ficar dessa maneira mesmo. Talvez seja difícil de entender, mas enfim, essa sou quem eu sou, né? E eu não vou mudar para agradar fulano ou ciclano. E sempre tem os fiscais da maquiagem para dar para palpitar na vida da gente, né? Mas eles fazem isso com boas intenções, boas intenções. Mas o que eu quero dizer para vocês com esse exemplo que eu trouxe é que não perca a sua originalidade pelo que os outros vão falar. Faça o que faz você se sentir bem, tá? Então, se você gosta de usar maquiagem, use. Se você gosta de não usar, ficar mais natural, fique. E outro problema que eu vejo, às vezes, é que as pessoas, elas usam a maquiagem, não é porque elas gostam de usar, elas usam porque fulano ciclano vai falar isso ou aquilo se eu estiver sem maquiagem, ou então justamente para tentar disfarçar alguma coisa que elas estão sentindo. Então hoje eu tô para baixo, tô triste, tô chateada, vou passar um batom e vou passar um lápis no olho para as pessoas não perceberem que eu estou dessa forma. Então vá buscar uma ajuda para aquilo que você está sentindo, né? E não use isso como uma forma de maquiar aquilo que você está sentindo e está passando, né? Essa é a minha forma de ver as coisas. Outra coisa que gera muitos problemas ginecológicos é amor próprio, né? Se dá o valor. O amor próprio e a autoestima, eles são meio que interligados, né? Então,
eu sempre digo que se dá, amor próprio é se dá aquele cuidado, né? Não esperar que os outros façam por você. Você é responsável pela sua vida. Então, se dê amor, se dê cuidado, se dê carinho. E a partir do momento que isso for uma coisa que emanar de você, você vai ter esse amor de volta das outras pessoas também. Então, cuide da sua saúde, cuide da sua beleza, cuide da sua. Vá atrás de autoconhecimento, faça atividades que você gosta. Cuide de você, se dê amor, esse amor que você geralmente espera das outras pessoas, né? É você mesmo que tem que se dar esse amor, tá? E agora eu vou trazer alguns óleos essenciais que podem ajudar a gente em todos esses processos aí que eu falei, tá? Então, o primeiro é a melaleuca. Melaleuca, ela é muito utilizada, então, nessa questão de problemas ginecológicos, de candidíase, porque ele é forte antibacteriano, né? Ele tem essa questão de ser bactericida, antifúngico. Eu sempre brinco que é uma matacura dos óleos essenciais, justamente por causa dessa questão. E uma questão interessante que eu fui pesquisar, gente, porque eu não sabia, fui pesquisar mais a questão energética do óleo de melaleuca, né? E olha que interessante o que ele trouxe para vocês. Até vou ler aqui para vocês. A melaleuca, ela nos ajuda a superar padrões de relacionamentos abusivos. Olha só como as coisas fecham, né? Tudo isso que eu falei antes para vocês de relacionamentos abusivos, a melaleuca, ela justamente dá essa força para a mulher conseguir superar isso, né? Permitindo criar relacionamentos mais saudáveis. Olha que legal. E a melaleuca, ela traz essa questão da liberação energética do chakra raiz, do segundo chakra e do chakra cardíaco. Então, ela faz todo um movimento de liberação de bloqueios energéticos. E também temos o óleo essencial de gerânio, que é muito utilizado na questão do feminino, né? Então, ele traz a energia do feminino. E eu já falei em algum vídeo aqui para vocês que quando a gente fala do gerânio, da energia feminina, do gerânio, como ele tratando o feminino, que ele é trazido muitas vezes, não é só a questão do feminino, ele traz a questão da energia feminina. Então, muitas vezes, os homens também podem utilizar eles, né, para trazer, porque a gente tem que ter essa energia em equilíbrio, tanto feminino quanto masculino, yin e yang, né? Então, tanto a mulher tem que ter também essa energia masculina, às vezes, né, no momento que ela precisa se posicionar em relação a alguma coisa, quanto a energia do feminino. Então, tem que ter sempre essa balança, esse movimento. E o homem é a mesma coisa, então ele também, quando ele tem algum tipo de dificuldade de deixar vir à tona um pouco mais a delicadeza, né, que às vezes é necessária, ele pode utilizar esse óleo essencial de gerânio. E o óleo essencial de Ylang Ylang, então, que é o óleo essencial que desperta a Afrodite em você. Ele traz toda essa questão da feminilidade, da sexualidade, dessa energia sexual, né? E para hoje era isso, pessoal. Até a próxima. Beijo!